Muita gente chega em mim e me pede o normativo da Caixa, COT, o Caderno de Orientações Técnicas. É um manual interno da Caixa que a gente usa para fazer a análise dos projetos. Só que as pessoas, os profissionais, se esquecem que existem normas, existem legislações, enfim, existe uma série de outros requisitos para se elaborar um projeto, inclusive para financiamento imobiliário. Não adianta só seguir ali o normativo da Caixa. Cada projeto, seja um estrutural, arquitetônico, hidrossanitário, elétrico, cada um desses projetos tem uma norma específica que estabelece exatamente como deve ser feito esse projeto. Então não adianta só seguir lá o normativo da Caixa e pronto, está tudo certo. Inclusive, no próprio normativo da Caixa fala que as normas específicas de cada projeto, de cada serviço, deverão ser seguidas, as legislações, enfim, ele manda seguir. Então não adianta eu pegar e te passar o normativo e vai estar tudo certo, você vai conseguir projetar para a Caixa. E eu vou te mostrar agora o meu checklist pessoal, que eu uso há anos como fiscal de bancos, para poder analisar os projetos que são apresentados para financiamento imobiliário, que respeita tudo, desde os normativos do próprio banco, inclusive Caixa, as normas vigentes, as normas específicas de cada projeto, as legislações federais, por exemplo, o Código Civil, e as legislações municipais, ali, inerentes a cada município. Esse vídeo ficou longo mesmo, pois são 54 aspectos importantíssimos que eu analiso em todos os projetos para financiamento imobiliário nos serviços que eu presto para os bancos, desde Caixa, Banco do Brasil, Base, enfim, todos eles. E eu vou falar para você aqui agora, um por um. E seja muito bem-vindo ao canal Mestre da Obra. Eu sou Cleison Orlando e nesse vídeo... nesse vídeo não, vamos falar do meu livro primeiro. Esse livro aqui, ó. Guia Interativo Construções Financiadas. Esse livro é sensacional, eu explico tudo sobre financiamento imobiliário, você tem que baixar ele. O link está aqui na descrição desse vídeo, é só clicar aqui e baixar, não paga nada, é de graça, não tem despesa nenhuma. É só clicar e aprender muito sobre financiamento imobiliário. E agora sim, vamos falar sobre todos os tipos de projetos, os principais aspectos que são analisados no processo de financiamento imobiliário. Desde o projeto arquitetônico, sanitário, elétrico, hidráulico, enfim, vamos olhar cada item, um por um. E inclusive até algumas dicas sobre como fazer um bom memorial descritivo, que vai facilitar e ajudar muito a análise do seu projeto pelos profissionais do banco. E eu vou te falar uma coisa, se tem uma coisa que é chata é você pegar um processo mal montado, um processo mal estruturado, sem memorial descritivo, faltando documento, É horrível isso aqui deixa a gente muito estressado, porque a gente acaba perdendo tempo. Um serviço que a gente poderia analisar com mais rapidez, a gente acaba demorando muito. Eu vou te falar uma coisa, hein? Às vezes até aí dá vontade de dar uma judiada ali na hora de assinar o laudo, viu? Então, use esse vídeo, use esse checklist para ser organizado, para organizar os seus processos. Porque daí sim eu tenho certeza que você vai deixar o fiscal do banco bem feliz na hora de analisar ele. Agora sim, eu vou pegar aqui meu checklist, a gente vai ler aqui um por um, eu vou explicar para você item a item. Mas antes, é claro, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, marca os amigos, comenta aí se você já teve algum problema com fiscal de banco, que às vezes a gente é meio maldoso, mas é só quando o projeto é bem mal feito mesmo, porque tá louco, tem umas coisas que a gente vê por aí que, nossa senhora, só por Deus, não sei como é que formou. Enfim, vamos pro vídeo aqui. Como eu já falei para você no início desse vídeo, existe sim o normativo da Caixa que explica ali detalhadamente tudo que você precisa ter no projeto, mas são exigências específicas da Caixa. E, inclusive, nesse normativo, ele mesmo indica que deve ser seguido as normas específicas de cada projeto, as legislações, ele cita o Código Civil, enfim, ele é muito subjetivo e interpretativo. Você, como profissional, tem que saber o que você está fazendo, não adianta só ler ali o normativo e pronto, você vai conseguir projetar. Por isso eu separei para você aqui as 10 principais normas que são utilizadas nos projetos de financiamento imobiliário. Pelo menos que eu uso para os meus projetos e que eu uso para analisar os projetos dos outros. E eu vou listar aqui agora para você uma por uma, a gente vai analisar todas elas. Veja bem, para projetos arquitetônicos, eu gosto de utilizar a NBR 16636. Inclusive tem um caso interessante, no próprio normativo da Caixa, no último, no mais atualizado, ele está errado. Pois ele fala que deve ser utilizada a NBR 13532. Só que essa NBR foi cancelada em 2017. Quem substituiu ela foi a NBR 16636.
Então, use sempre a NBR 16636 para desenvolver os seus projetos arquitetônicos. E aí, é claro, também a gente não pode deixar de falar aqui da norma de desempenho, a NBR 15575. Ela é uma NBR que foi criada há pouco tempo, onde ela determina o desempenho mínimo das edificações para todos os tipos de instalações, seja estrutural, elétrica, sanitária, conforto térmico, enfim, é uma norma bem completa. Mas você tem que entender o seguinte, muita gente fica confuso com isso. A norma de desempenho não extingue as outras normas continuam valendo. A norma de desempenho ela só é uma norma complementar às outras. Não quer dizer que porque está lá na norma de desempenho que algum detalhe específico da estrutura, por exemplo, foi cancelado pelo que está lá na NBR 6118, por exemplo. Já que eu dei esse gancho aí, que a gente vai falar mais na frente, eu vou dar um parênteses aqui rapidinho. A norma de desempenho, na sua parte 2, onde trata das estruturas, criou uma brecha, digamos assim, para as questões estruturais que trata a NBR 6118. No que tange a dimensão dos pilares. Existe uma discussão aí de que a seção mínima do pilar tem que ser de 360 cm², mas o lado menor no mínimo 14 centímetros e tal, mas a NBR de desempenho deixa fazer menor e um monte de coisa aí. Lá na frente eu vou explicar detalhadamente como você deve analisar isso. Mas vamos seguir aqui para a nossa lista. A gente tem aqui ainda a NBR 6122, que trata das fundações, para você projetar as fundações. Ela vai dar ali o lado menor da sapata, profundidade mínima, enfim, vários detalhes que você deve ficar atento. Aí seguindo aqui a gente tem a NBR 5410, que é a NBR de instalações elétricas, que vai falar exatamente como você deve projetar as instalações elétricas prediais do seu projeto. Temos também a NBR 5626, onde a gente vai projetar aí as instalações prediais de água fria. Temos a NBR 10844, onde a gente vai projetar as instalações de água pluvial, a drenagem, as coberturas, calhas, enfim, a drenagem do terreno, enfim, todos os detalhes que envolvem águas pluviais. A NBR 8160 trata das instalações prediais de esgoto, como você deve projetar ali as instalações sanitárias, os tubos, as ligações, enfim, até chegar na fossa, né? E para isso também, para projetar fossa e sumidouro, caso não tenha rede de esgoto no projeto, no local onde vai ser feito o projeto, a gente tem que usar a NBR 7229 para projetar os tanques sépticos, fossa, sumidouro, e ainda a gente tem que usar a NBR 13969 para dimensionar e dar a disposição final do despejo desses tanques sépticos, para onde que vai, como que vai, para onde que vai ser lançado esse esgotamento sanitário. E essas são as 10 principais normas aí que você deve considerar na hora de projetar, de fazer um projeto de financiamento imobiliário. E claro, vamos falar aqui também do Código Civil, que é a Lei 10.406, que é a lei federal que trata de como deve ser feito ali muitas questões do projeto, por exemplo, respeito entre vizinhos, afastamentos, recuos, entre outros detalhes aí que a gente deve levar em consideração na hora de projetar, de fazer o nosso projeto para o nosso cliente. E lembrando, o Código Civil é uma lei federal e toda lei federal sobrepõe uma lei estadual e uma lei municipal. Então, por mais que você tenha um pleno conhecimento sobre o plano diretor, sobre o código de obras, sobre o código de postura da sua cidade, você precisa conhecer o Código Civil, porque ela é uma lei federal e a lei federal sobrepõe as leis municipais. Então, independente de que você conheça plenamente tudo sobre sua cidade, você tem que conhecer também o Código Civil. Claro, vamos falar também um pouco aí, do que tange os códigos de obras, os códigos municipais, os principais aspectos que praticamente são os mesmos para todas as prefeituras aí Brasil afora. E claro, para começar aqui, vamos pelo mais importante, que são os projetos arquitetônicos, os projetos que vão guiar a gente por todos os outros projetos. E aqui vale lembrar, destacar mais uma vez, que se você tem o COT aí, o Caderno de Orientações Técnicas da Caixa, não use a NBR 13532, que o COT indica para usar a NBR 13532 para fazer os projetos arquitetônicos. Mas não use ela, porque ela foi cancelada. Use a NBR 16636, sempre. E sobre os projetos arquitetônicos, vamos analisar aqui 13 aspectos que eu tomo muito cuidado na hora de fazer os meus projetos e também na hora de analisar o projeto dos outros. E uma dica, durante esse vídeo eu vou colocando algumas imagens aqui ao lado, explicando, expondo cada item que eu estou falando. E essas imagens foram retiradas de um projeto que eu disponibilizo lá no meu site, mestredaobra.com, que é esse projeto aqui.
esse modelo de projeto aqui. E é um projeto aí projetado pelo nosso escritório, que basicamente todos os nossos projetos seguem esse padrão, para sempre facilitar e sim, ter certeza de que os nossos projetos serão aprovados, independente de quem analise. Então fica a dica aí para você baixar aqui o kit de projeto Minha Casa Minha Vida 1. Então vamos lá agora para o primeiro item que a gente analisa nos projetos arquitetônicos. Cotar e indicar níveis dos pisos. Gente, o que custa colocar lá a cota, o nível que está o piso, mais 10, mais 5, mais 15 em relação ao piso externo, em relação ao piso do banheiro, menos 10, sei lá, enfim. Tem que cotar, a gente precisa saber em que nível está os pisos. Seja num corte, ou seja em planta baixa, enfim, a gente tem que saber. Por quê? Uma das exigências da caixa, por exemplo, é o quê? A cota da soleira, da porta de entrada, tem que estar em nível que impeça a entrada de água por escoamento superficial. Ou seja, eu tenho que bater o olho no projeto ali e ver que a cota do piso da sala vai estar mais alta que o piso externo, para poder impedir que essa água entre na casa. Então, é importante que você cote, tem que ter a cota desse piso no projeto para a gente poder analisar essa questão. Não esqueça de colocar a cota. Vamos lá agora. Calçada de proteção. Veja bem, o que é a calçada de proteção? A calçada de proteção é aquela calçada que fica no perímetro do imóvel, de todo o imóvel. Essa calçada de proteção é uma exigência específica da Caixa no que tange aos projetos do programa Minha Casa Minha Vida. E só. Para projetos de outras linhas de crédito, por exemplo, SBPE, Procotista, aquisição pessoa física, não sei o que, não precisa de calçada. Mas para o Minha Casa Minha Vida tem que ter calçada, tem que ter essa calçada de proteção com no mínimo 50 centímetros de largura, de espessura. Item 3, ventilação de ambiente de permanência prolongada. O que é isso? Ambiente de permanência prolongada são salas e quartos. Esses ambientes têm que ter janelas voltadas para a fachada. Tem que ter uma janela para fora da casa. Não pode ser uma janela, por exemplo, para dentro da cozinha, para dentro da sala, para dentro de outro quarto. Tem que ser uma janela externa, voltada para a parte externa. Só que essa parte externa pode ser, por exemplo, uma varanda, uma garagem, um jardim de inverno, enfim, qualquer ambiente externo que tenha uma ventilação, que tenha ali uma área livre. Já nos banheiros, por exemplo, esse item 4 que eu listo para vocês, os banheiros podem ter uma ventilação forçada. Você não precisa inventar ali, fazer um pé direito triplo no banheiro para colocar uma janela lá em cima com uma cordinha com 4 metros de comprimento para você puxar. Não precisa fazer isso. Basta você colocar um ventiladorzinho, um exaustor ali, que faça a ventilação forçada daquele ambiente, daquele banheiro. Aquele lá que você entra, liga a luz e fica no seu ouvido ele zoando. É chato, é ruim, mas é uma solução mais viável do que você inventar aí uma janela ou algum meio de se fazer uma janela, num ambiente enclausurado como um banheiro, por exemplo. E, claro, os bancos, inclusive a Caixa, aceitam que o banheiro tenha essa ventilação forçada. Já que estamos falando de banheiro, vamos falar aqui das tubulações hidrossanitárias em paredes de divisa. Coçando aqui. O que acontece? O artigo 1308 do Código Civil, que é a Lei 10.406, ele estabelece, ele fala bem assim: não é lícito encostar à parede divisória chaminés, fogões, fornos ou quaisquer aparelhos ou depósitos suscetíveis de produzir infiltrações ou interferências prejudiciais ao vizinho. Assim, como toda lei, esse artigo aqui ele está bem subjetivo, está bem assim abrangente. Eu não vejo problema de encostar um fogão na parede de divisa, Isso aí que vai interferir no vizinho. A não ser que seja um fogão a lenha mal feito, que vai passar caloria, é algo interpretativo. E como eu, Cleison, faço a minha análise sobre isso? O que eu levo em consideração? Todas as tubulações hidráulicas e sanitárias, eu fico atento a isso. Por exemplo, dá uma olhada nessa foto aqui. Essa foto é de uma vistoria de um imóvel que a gente foi fazer e você percebe que ele fez a lavanderia na parte externa, colocou a barra impermeável ali, a cerâmica na parede, colocou um piso cerâmico bonitinho. Só que ele colocou o ponto sanitário, o ponto hidráulico e o ponto sanitário na parede de divisa, no muro. E isso, no meu ponto de vista, na interpretação desse artigo 1308 do Código Civil, é ilícito, ele não pode fazer isso. Porque a chance
de dar uma infiltração, de dar algum problema que possa prejudicar o vizinho é muito grande. Então, infelizmente, esse imóvel foi negado a garantia, né? O projetista e o construtor tiveram que refazer essa tubulação, colocar em outra parede, para daí sim, depois, quando eu voltei lá, poder liberar o imóvel. Ah, Cleison, mas você está sendo muito rigoroso, é só um tubinho de água ali, esgoto. Olha, veja bem, se for seguir ao pé da letra o que está na lei, não poderia passar nem se tivesse um fogão encostado ali. Então, assim, eu procuro usar o bom senso, e o meu bom senso diz que quando a gente mexe com água, com líquidos, isso sim pode trazer um problema de infiltração, um problema, né, que possa prejudicar o vizinho. Então, o meu ponto de vista, a minha interpretação desse artigo é essa. Então fica a dica aí para você prestar atenção também na hora de fazer os seus projetos, na hora de projetar essas tubulações aí. Porque se tiver alguém de bom senso que vai analisar o seu processo, provavelmente ele não vai deixar passar isso. E ainda usando como exemplo essa mesma foto aqui desse imóvel, a gente foi fazer a vistoria, a gente pode falar desse item aqui, ó, revestimentos, né, revestimentos internos. O que é isso? A Caixa ela pede que pelo menos 1,5 m de altura seja feito com revestimento impermeável, ou seja, cerâmica, em todas as áreas molhadas. E o que são áreas molhadas? O box do banheiro é uma área molhada. Veja, o banheiro inteiro não é uma área molhada, mas o box do banheiro é uma área molhada. Pias de cozinha é uma área molhada. Tanque de lavar roupa é uma área molhada. Lavanderia, né, é uma área molhada. Enfim, todos esses ambientes de área molhada você tem que ter pelo menos 1,5 m de cerâmica na parede, fazendo aí a barra impermeável. E isso vale inclusive para os pisos, viu? O piso tem que ser com revestimento cerâmico também, né? Com revestimento impermeável. Por exemplo, eu vejo muita gente aí utilizando a lavanderia na área externa, né? Colocando a lavanderia na parede da fachada ali, seja da cozinha, atrás da casa, enfim. E aí coloca ali a barra impermeávelzinha, né? Faz a paredezinha de cerâmica, tudo, e faz uma calçada um pouco maior do que a calçada de proteção para ser ali a lavanderia, tá? Mas eles esquecem de colocar o piso cerâmico naquela calçada. E tem que ter um piso cerâmico, tá bom? Tem que fazer um piso impermeável na lavanderia, mesmo que ela seja externa. Não adianta só fazer a calçada ali de concreto, tem que ter a cerâmica no piso. Tá? E o próximo ponto aqui, já que a gente está falando de lavanderia, vamos falar aqui da área de serviço, né? Que ela pode ser externa, né? A gente está falando que ela pode ser externa. Mas o que acontece? Ela tem que ter cobertura. Tá? Você pode colocar na parede sim da fachada, mas ela tem que ter uma cobertura. Como que eu faço nos meus projetos? Dependendo da situação, é lógico. Eu faço um prolongamento do beiral. Eu pego o beiral, em vez de fazer com 70 centímetros, eu prolongo ali com 2 metros, enfim, até cobrir de fato a lavanderia. E aí eu faço ali a minha lavanderia coberta. Ou em outros casos a gente faz aí um telhado sobre telhado, né? Coloca ali um telhado mais embaixo do beiral ali para proteger a lavanderia. Enfim, tem várias formas de você fazer isso. Mas, para fixar bem, ela tem que ser coberta. Lembre-se, não precisa ter forro. Por quê? Ambientes externos não precisam de forro. Inclusive, vamos falar sobre isso agora. O próximo item que eu listei aqui é o forro em ambientes internos. Todos os ambientes internos têm que ter forro, mas os externos não. Por exemplo, garagem, varanda, lavanderia, enfim, tudo que for externo não precisa de forro, somente os ambientes internos, tá? Um outro item aqui, já que a gente está falando de forro e tal, ali em cima, a parte de cima da casa, vamos falar aqui das telhas. Vamos falar de telha de fibrocimento. A telha de fibrocimento, ela pode ser utilizada, mas tem que ter pelo menos 6 milímetros de espessura. E quando se utiliza telha de fibrocimento, você tem que colocar laje no seu imóvel. Se você não colocar laje, isso vai ser considerado no valor de mercado do imóvel. Inclusive, existe aí uma grande polêmica que eu vou explicar daqui a pouco para vocês sobre essa questão da laje que aconteceu aí nesse ano de 2019. Mas falando aqui de cobertura ainda, vamos usar o próprio exemplo aqui daquela casa anterior, sobre a tubulação. Vamos falar aqui sobre a disposição da cobertura, né? Onde essa água da cobertura vai cair. O que o normativo da Caixa fala? Ele fala que, em hipótese alguma, a água da cobertura deve ser jogada no terreno do vizinho. Se você olhar essa foto aqui, você vai ver que aqui, nesse caso, o projetista acertou. Apesar de ter errado ali na questão da tubulação, aqui em cima ele acertou. Você vê que se ele não tivesse colocado essa calha aqui
em cima da cobertura, a água ia para o terreno do vizinho. E isso aí seria mais um motivo de impedimento aí de garantia. Mas é aquele negócio, não adianta acertar em um e errar no outro. Se você erra em um, já atrapalha todo o seu processo. Então por isso que é bom você ficar de olho aqui em todas as dicas que eu estou dando nesse vídeo. E agora sim, vamos falar aqui da grande polêmica que aconteceu esse ano. Em abril de 2019, a Caixa passou a exigir que todos os imóveis, independente de cobertura, se for telha de barro, telha de fibrocimento, todos os imóveis tinham que ter laje. É obrigatório a execução de laje. Só que depois de muita briga, de muita discussão com as indústrias da construção civil, com os sindicatos, com consultores, enfim, do Brasil inteiro que foram lá em Brasília e começaram a bater nos políticos, a Caixa voltou atrás 2 meses depois. Em junho de 2019, a Caixa voltou atrás e cancelou, a exigência de laje, a obrigatoriedade de laje em todos os projetos. Mas o que acontece? Apesar de ela ter cancelado essa exigência, ela colocou ali ainda um dedinho dela. O que ela falou? Beleza, a laje não vai ser mais obrigatória, mas a falta dela vai ser considerada na determinação de valor de mercado do imóvel. Imagina 2 casas, uma ao lado da outra, na mesma rua. Mesmo projeto, inclusive, mesma arquitetura, mesma coisa. Só que uma casa tem laje e a outra não tem laje. Apesar de ser o mesmo projeto, a mesma obra, o mesmo acabamento, o mesmo material, o mesmo construtor, a casa que não tem laje vai ter que ser avaliada por um valor menor do que a que tem laje. Tá? Então, isso é uma orientação que a Caixa fez, deu para a gente na hora de analisar os processos. Então, beleza, não precisa ter laje, pode executar sem laje, mas a falta dela vai ser considerada no valor de mercado do imóvel. Próximo item aqui que eu gosto de analisar bastante é a questão da locação da fossa e do sumidouro. Mas a gente está falando de arquitetura, de prédio arquitetônico. Sim, mas eu estou falando de locação da fossa e sumidouro, não de detalhamento ou dimensionamento. E o que eu quero dizer com isso? Eu gosto de colocar a locação da fossa e sumidouro junto com o meu projeto de cobertura. Por exemplo, esse aqui. Quando eu faço a minha cobertura, o prédio de cobertura, eu já faço a locação ali mesmo da fossa e sumidouro. Por quê? Mais à frente, lá nos detalhes do projeto sanitário, eu vou falar para você sobre as questões da NBR 7229, que trata sobre os afastamentos mínimos que tem que ter uma fossa e sumidouro em relação a construções, muros, limite de terreno, entrada de água, árvores, enfim, tem dessa, viu? E lá na frente a gente vai falar detalhadamente sobre isso. Só uma questão que eu falo sempre faça a locação da fossa e do sumidouro no seu projeto arquitetônico, para facilitar a nossa análise de quem vai analisar esse projeto e saber ali os afastamentos. Mais à frente a gente vai falar os detalhes deles. E aqui vamos falar agora sobre imóveis geminados. Muita gente vai me perguntar, Cleison, pode fazer imóvel geminado? A Caixa aceita? Aceita, pode fazer, não tem problema algum. A grande questão que você tem que tomar cuidado aqui é o seguinte: a parede de geminação, ou seja, aquela parede que vai dividir os 2 imóveis, que separa ali a sala e cozinha, a sala, quarto, enfim, que faz a separação dos imóveis, essa parede ela tem que ter pelo menos 19 centímetros de largura. Ou seja, uma parede dupla aí com 2 tijolos de 9 por 14 ou um tijolo deitado de 9 por 14 para ficar com essa espessura final aí de 19 centímetros. E lembre-se, essa espessura ela tem que ser até a cumieira, até o fim ali, até a parte do eitão, até o fechamento do eitão. Não adianta fazer só até a parte do forro ali, dali para cima coloca tijolinho, sem ser parede dupla. Não serve, tem que ser tudo, do piso aqui até o eitão. E tem um outro detalhe aqui, é o seguinte: muita gente confunde casa geminada com casa justaposta. O que é a casa geminada? A casa geminada é aquela casa que usa ali a mesma parede. 2 casas usam a mesma parede para ambientes semelhantes, sala aqui e a parede no meio. Isso é uma casa geminada. O que é a casa justaposta? A casa justaposta é aquela casa que está com a parede de um cômodo ou a parede da casa em si na divisa. Mas do lado de lá do vizinho não tem ambiente, não tem casa, não tem nada, é só um corredor, por exemplo. Isso é uma casa justaposta, então tem essa diferença. Nas casas justapostas não é necessário que a parede tem aí 19 centímetros de espessura. E aqui agora a gente chegou num detalhe que a gente precisa falar, que eu falo nem tanto por questão de exigência da Caixa ou exigência dos bancos para projeto de financiamento, mas é uma questão profissional mesmo, eu acho que é uma obrigação profissional. É a questão dos taludes e muro de arrimo. O que acontece?
Para começar, dá uma olhada nessa foto aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é uma casa que eu fui fazer a medição para liberar o dinheiro da parcela de medição dessa obra. Não fui eu que analisei o projeto, foi um outro colega, um outro profissional da Caixa que fez a análise desse projeto. Eu fui lá só depois para fazer a liberação do dinheiro. E eu cheguei lá e encontrei essa situação. Então imagina, você chegar numa obra que você pega os projetos arquitetônicos para analisar e você vê que no projeto está indicando que é um terreno plano e a casa ali bonitinha, não tem nada indicando de talude ou muro de arrimo. Você chega na obra para fazer a medição, você encontra isso aqui. É assustador. Isso aí com certeza foi uma falta de orientação do profissional que fez esse projeto. Provavelmente ele nem foi no terreno para fazer o projeto. O cliente chegou nele, fez ali, ó, tem um terreno tanto por tanto, quero fazer uma casa. O profissional foi lá, fez a casa, entregou o projeto para ele, beleza, vai lá na Caixa, financia, e aí deu nisso. E o cliente é leigo, ele não sabe ver, ele não tem a visão de obra que a gente tem como profissional. E provavelmente o cliente começou a obra sem nem se tocar de que ele teria que fazer um muro de arrimo, fazer uma contenção, fazer alguma coisa nesse sentido. E provavelmente começou a obra achando que ia ser de uma forma e foi pego de surpresa. E aí eu me deparei com essa situação. Então, sempre coloque, sempre preveja nos seus projetos de financiamento, se houver necessidade, é claro, os muros de arrimo. Isso vai facilitar muito a análise e inclusive a vida do seu cliente. É um leigo e não sabe às vezes que realmente será necessário fazer esse tipo de obra, esse tipo de serviço. Então, muito cuidado com isso. Sempre, se for necessário, use os projetos de taludes e muros de arrimo. Vamos falar agora sobre projetos sanitários, esgoto. Para começar, a gente tem 3 normas aqui no mínimo para fazer um projeto sanitário de uma casa. A norma 8160, que trata ali das instalações prediais, né, da casa, e as normas 7229 e 13969, que trata do dimensionamento e disposição aí de tanques sépticos e sumidouros. E aí agora eu vou falar para você os 8 principais aspectos do projeto sanitário para fazer um processo de financiamento ou mesmo quando a gente faz uma análise de projeto para a Caixa. Primeiro item aqui que eu quero destacar é a questão da fossa e sumidouro. Se o seu imóvel não está localizado num lugar ou num loteamento que tenha um sistema de coleta de esgoto, né, uma rede de esgoto, um saneamento básico, você tem que usar fossa e sumidouro. E lembre-se, não adianta só fazer o sumidouro, só fazer aquele buraco ali e pronto, jogar tudo ali. Você tem que fazer a fossa, o tanque séptico, que é aquela caixa que vem antes do sumidouro, que é toda revestida, geralmente a gente faz com alvenaria, reboca ela, tudo, e aí o esgoto vai cair ali, a parte sólida vai ficar no fundo, a água vai subir e vai chegar, escorrer lá para o sumidouro, e aí do sumidouro vai infiltrar. E é isso que tem que ser feito num projeto de financiamento imobiliário. Aqui dá um modelo, aqui, um exemplo de como a gente projeta isso. Tá? Então tem que ser feito sempre fossa e sumidouro, não adianta fazer só um que não vai passar, tem que fazer os dois. E aí já que estamos falando de fossa e sumidouro, vamos falar agora sobre os afastamentos. A NBR 7229, ela determina alguns afastamentos mínimos dos tanques sépticos. Quais são eles? Primeiro, um afastamento de 1,5 m de todas as construções, muros, limites de terrenos, outros elementos construtivos, inclusive valas e ramais de água, ou seja, aquele tubo de água que entra dentro do seu terreno e vai até a sua caixa d'água, aquele é um ramal de água. E tem que ter pelo menos 1,5 m de afastamento de todos esses itens. Por isso que lá no projeto arquitetônico, lembra que eu falei para você que você tem que locar a fossa e o sumidouro? É para isso, para a gente poder verificar ali, analisar o projeto e saber se está cumprindo essa exigência mínima, esse afastamento mínimo aí da casa, do muro, do limite do terreno, enfim. Esses detalhes. E aqui um outro afastamento que a gente tem aqui ainda é o afastamento de árvores e ponto de água. E esse afastamento, a NBR 7229 fala que tem que ser de no mínimo 3 metros. Ou seja, a fossa e o sumidouro tem que estar localizado a pelo menos 3 metros de qualquer árvore ou de qualquer ponto de entrada de água, né, de rede de abastecimento de água pública. Ou seja, lá na frente do seu terreno, passa ali o ramal de água pública, onde você vai fazer a ligação da água da sua casa, né, da sua obra. Aquele ponto, ele tem que estar afastado pelo menos 3 metros de onde está alocado a sua fossa ou sumidouro. Então, muito cuidado na hora de fazer a locação da fossa e do sumidouro na frente do terreno.
Você tem que ficar de olho nisso. Às vezes você pode fazer na frente, mas mais para o lado esquerdo ou mais para o lado direito, para não ficar tão próximo do ponto de entrada da rede de água pública. E outro afastamento aqui interessante, que a gente tem que tomar cuidado, é o afastamento de poços freáticos. Nesse caso, a NBR 7229 fala que o afastamento mínimo será de 15 metros de qualquer poço freático, poço artesiano, essas coisas aí. E além disso, os corpos da água, né? Se tiver algum córrego, algum riachinho passando ali, um lago, alguma coisa, qualquer corpo de água existente próximo ao seu projeto, à sua obra, o afastamento mínimo da fossa e do sumidouro tem que ser de 15 metros. Então, muito cuidado com isso, muito atento quando você for projetar e locar as suas fossas e sumidouros. E outro detalhe que pega bastante também, que incomoda inclusive a gente na hora de fazer uma análise de um projeto, é a questão das caixas de passagem e caixas de gordura. Gente, vocês têm que locar ali a caixa de passagem, você tem que indicar para mim onde é a caixa de gordura, onde é a caixa de passagem, onde é a caixa de espuma, enfim, você tem que indicar para a gente em planta, em projeto, para a gente poder analisar. Até mesmo porque, por exemplo, lá na sua planilha orçamentária vai estar lá, execução de caixa de passagem, 5. Mas aí no projeto não mostra, não tem onde é que está. E aí, como que a gente vai fazer para analisar isso aí? Então, tem que indicar para a gente as caixas de passagem. Tá? Outra questão que eu olho muito nos projetos sanitários são as mudanças de direções. A NBR 8160, que é a NBR de instalações prediais de esgoto sanitário, ela fala que não pode, em hipótese alguma, haver mudanças de direções com um ângulo maior de 45 graus. O que isso quer dizer? Digamos que eu tenho um tubo que está saindo do vaso e esse tubo ele não está indo para uma caixa de passagem direto. Ele vai ter que fazer uma curva. Eu não posso utilizar uma curva de 90 graus, eu tenho que utilizar uma curva de 45 graus. E isso serve para qualquer questão sanitária, seja o tubo que desce da pia, que vai para o ralo, enfim, qualquer ligação sanitária não pode ter uma mudança de direção maior que 45 graus. Diâmetro das tubulações. Por favor, indique lá no projeto se é um tubo de 100 mm, 50 mm, de 75 mm, de 40 mm. A gente precisa saber, voltando à questão do orçamento, você vai colocar lá que tem no seu orçamento que você vai usar 100 metros de tubo de 100 mm. Se tiver no projeto indicado, eu vou conseguir conferir isso aí, entendeu? Então, é importantíssimo que você indique o diâmetro, né, as bitolas dos tubos que você está usando. Ligação de todos os aparelhos, faça a ligação, indique em planta de onde vem, para onde vai cada tubo, de cada coleta, vai desse ponto, vai para aquela caixa de passagem, dali vai para a caixa de gordura, enfim. Você tem que fazer a ligação, você tem que indicar no projeto em planta o caminho que esse sistema vai fazer até chegar na fossa, para a gente poder fazer uma análise e ver se está correto. Por exemplo, está jogando ali, sei lá, o tubo da pia direto numa caixa de passagem, não numa caixa de gordura. A gente precisa analisar isso aí. NBR 5626 é a NBR das instalações hidráulicas prediais. Essa NBR que a gente usa para fazer análise do seu projeto hidráulico, ou mesmo para projetar, fazer os nossos projetos aqui no escritório. E aqui eu vou listar para vocês os 5 principais aspectos de um projeto hidráulico para financiamento na Caixa. Tá? Primeira coisa que a gente tem que observar aqui é a questão da água de concessionária ou poço. A Caixa aceita que você utilize poço artesiano, que você tem um poço ali na sua obra, no seu imóvel. Só que para você utilizar um poço, você tem que ter a outorga desse poço, você tem que ter o direito de uso, de exploração dessa água subterrânea. Isso se chama outorga. Então, nesse caso, você tem que apresentar esse documento junto no processo de financiamento imobiliário. Ou, caso contrário, você utilize aí o sistema público de abastecimento de água, você tem que indicar na sua planta baixa ali de onde vem essa água, se é do poço, se é do sistema de abastecimento de água público, enfim, tem que estar indicado em planta de onde vem essa água que você está utilizando. Caixa d'água, isso aqui é uma questão interessante. A caixa d'água, ela tem que ter pelo menos 500 litros, tá? Para qualquer projeto. É o mínimo aceitável pelos bancos, inclusive caixa, que se tenha de volume de água, de reservatório de água
para o imóvel, exceto pela região do RID, essa região aqui, que é a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, lá de Brasília, ou seja, Brasília e algumas cidades no entorno de Brasília formam a região do RID. E essa região específica, além de todas as outras exigências que eu já falei para você, ela tem que ter uma caixa d'água de pelo menos 1.000 litros. Eu imagino que seja porque lá é uma região muito seca, né? A gente sempre escuta falar nos noticiários aí que, né, até mesmo quem conhece Brasília sabe que é muito seco lá, né? A umidade do ar lá é muito baixa. Então, talvez por isso, né, a Caixa definiu aí que o volume mínimo de reservatório de água para qualquer imóvel seja de 1.000 litros. Voltando aqui na questão do diâmetro das tubulações, igual eu falei lá no projeto sanitário, no projeto hidráulico também, a gente precisa saber se é um tubo de 25 milímetros, se é um tubo de 20 milímetros, se é um tubo de 3, enfim, saber todos os diâmetros para a gente poder comparar com o seu orçamento, para verificar, fazer análise de quantitativos ali. Outra questão que eu já falei também no sanitário é a questão da ligação dos equipamentos. Eu preciso saber como que aquela pia está sendo alimentada, de onde vem o tubo que alimenta aquela pia, se é do ramal 1, se é do ramal 2, se é do barrilete, enfim, você tem que indicar para a gente isso em projeto, para a gente poder fazer uma análise, até mesmo para saber se está de acordo com as normas vigentes e, claro, fazer análise dos quantitativos, conseguir fazer o levantamento desse material. Outra questão aqui que a gente pode falar, bem interessante, é a questão do medidor individualizado. É preferível que o medidor de água seja individualizado, mas nas cidades que permitam que esse medidor não seja individualizado, que seja um medidor geral, por exemplo, no caso de um condomínio, onde você não tem um medidor individualizado, é possível aceitar esse imóvel como garantia, mas é preferível que seja individualizado, tá? Não é impeditivo, não vai impactar no valor de mercado do imóvel, assim como a laje, mas é preferível, inclusive em relação ao gás também, né? A gente está falando aqui de projeto hidráulico e tal, vamos falar aqui, abrir uma brechinha para o gás. O gás canalizado é a mesma coisa, é preferível que se tenha um medidor individualizado, mas se a legislação municipal permitir, pode ser um medidor para todo o condomínio ou para todo o empreendimento em si. Já falamos aqui de água de consumo, vamos falar agora de águas pluviais, projetos de drenagem, NBR 10.844, tá? Eu vou listar para vocês aqui os 4 principais aspectos de projeto que você deve tomar cuidado na hora de fazer um projeto de drenagem. E vamos começar aqui pela drenagem do lote. Isso é uma exigência específica da Caixa. Em lotes que seja necessário um projeto de drenagem, a gente tem que observar isso. Lógico, um terreno em declive para a rua, onde a casa não enclausura, ali o fundo do lote, por exemplo, né, que a água consiga escoar de maneira superficial, não é necessário um projeto de drenagem para o lote. Mas em casos onde, por exemplo, a casa vai de um lado ao outro do muro e a água do fundo do lote não tem como escoar para frente, a gente tem que colocar ali um sistema de captação que passa por baixo da casa e joga essa água para frente, tá? Então a gente tem que prever isso, esse sistema de drenagem do lote. Inclusive, para ilustrar bem essa necessidade, vamos colocar de novo a foto aqui daquele caso do muro de arrimo. Ó, você vê que tem uns tubos aqui no fundo do terreno. Talvez o projetista ou o dono da casa já pensou nisso, né? Mas enfim, continuando aqui, depois da drenagem do lote, a gente pode falar aqui novamente, diâmetro das tubulações. Você tem que informar, vai fazer o projeto de drenagem, informa o diâmetro daquela tubulação, que tipo de tubulação está passando ali, para a gente poder fazer uma análise, poder verificar a questão de quantitativos. Tá? Outro aspecto aqui do projeto de drenagem coloque as caixas de passagem. É necessário ter caixa de passagem e de drenagem. Então indique, informe onde vai ter, onde vai ser a captação, a grelha de captação, aí vai para a caixa de passagem, passa o tubo debaixo da casa, lá na frente tem outra caixa de passagem. Tudo isso aí, por exemplo, facilita a limpeza, facilita uma inspeção. Então use caixas de passagem, assim como indica a própria norma, para poder fazer esses projetos de drenagem. Não adianta só colocar um tubo ali jogando direto na sarjeta com 20, 15 metros de comprimento. Isso aí a gente sabe que a norma não permite e pode ser prejudicial, inclusive, para o seu cliente na manutenção futura dessa tubulação. E aí temos aqui a disposição final, né? O que é a disposição final? A disposição final é justamente onde vai ser jogada essa água. Beleza, você vai captar a água da chuva ali e você vai fazer o que com ela? Você vai criar um reservatório que você vai reutilizar aquela água? Pode ser, você pode criar colocar no projeto ali um esquema de reutilização de águas pluviais, mas você pode também
se você não quiser reaproveitar essa água, você pode captar ela e jogar direto na sarjeta, colocar um tubo jogando ele direto na sarjeta e passa em frente ao imóvel. Então é aceitável, você pode fazer isso, mas você tem que indicar isso em projeto. Não adianta só colocar ali as grelhas, negócio e não falar para onde vai aquela água, beleza? Se você não fizer um projeto de instalação bem feito, a probabilidade de você causar um incêndio na vida do seu cliente é muito grande. Você tá louco? Você tá falando um negócio desse? Tá? Olha, vai por mim, eu já fiz muita perícia, inclusive para a Caixa, de imóveis da Caixa, que pegaram fogo. E para mim, dos projetos de instalações, eu acho que é o principal e o mais é o que deve ter mais atenção na hora de se projetar, porque se você faz algo errado, ou projeta ou executa, enfim, você está colocando diretamente a vida e o patrimônio do seu cliente em risco. Quando uma caixa d'água estoura, acontece alguma coisa ali no prédio sanitário, o máximo que vai acontecer é molhar, o esgoto é a mesma coisa, o máximo que vai acontecer é ficar fedido, sei lá, dar algum problema assim, criar uma umidade. Agora, quando a gente fala de projeto elétrico, a gente está falando de fogo, de incêndio, de risco de explosão, de acabar com o patrimônio do seu cliente, da pessoa que está construindo. Então, você tem que ter muita atenção a isso. E para isso, a gente utiliza a NBR 5410, que é a NBR de instalações prediais, de projeto e execução de instalações prediais. E aqui a gente vai listar os 7 principais aspectos dessa NBR que a gente deve ter cuidado na hora de projetar. E vamos começar aqui pelos pontos de iluminação. Coloque os pontos de iluminação, indique os pontos de iluminação. Aqui, olha esse projeto aqui, ó. Tá vendo? Indique onde vai ser a iluminação, se vai ser uma iluminação central, se vai ser uma fita de LED, se vai ser vários spots, enfim. Indique a iluminação, para a gente poder analisar, principalmente questão de quantitativos, poder analisar os quantitativos, não só para saber que tem uma iluminação ali, mas para a gente conseguir fazer essa análise. Pontos de tomada, mesma coisa, indique onde serão as tomadas, os pontos, a locação, a posição no cômodo, a quantidade, para a gente poder, por exemplo, comparar com o quadro de cargas, ver se você dimensionou o quadro de cargas da maneira correta, entendeu? Então, a gente precisa que seja indicado isso. E a gente recebe muitos projetos onde os profissionais não colocam, simplesmente fazem um rabisco lá muito mal feito e a chama de projeto elétrico e acha que vai passar. E não é bem assim, a gente precisa ver essas questões todas no projeto. Outro ponto interessante, interruptores, indique os interruptores, coloque lá qual a posição, onde que vai estar alocado, em que parte do cômodo vai estar alocado o interruptor e faça a identificação, aquele interruptor vai ligar qual circuito de iluminação. Coloca lá, esse é o A, vai ligar o ponto A, o B vai ligar os pontos B, enfim. Tem norma para isso, para fazer esse tipo de indicação. E use essa norma para fazer isso. Indique no seu projeto como isso vai ser feito. Beleza? Outro ponto aqui é o quadro de distribuição. Cansei de pegar projeto simplesmente sem quadro de distribuição locado. O pessoal não fala, o quadro de distribuição vai ser aqui no corredor, vai ser na cozinha, vai ser no quarto, vai ser na sala. Indique. E as pessoas não indicam, os projetos simplesmente não colocam. Parece até mentira, mas a gente pega muito projeto dessa forma, sem estar indicando onde vai ser o quadro de distribuição da casa. Inclusive, uma exigência aqui da Caixa. O que a Caixa fala sobre circuitos? O mínimo que você tem que ter de circuitos num projeto elétrico são 4. Pelo menos 4 disjuntores você tem que ter no seu projeto elétrico. Tá? Pelo menos 4 circuitos. E desses 4, pelo menos um tem que ser específico e uso exclusivo do chuveiro. Os outros 3 aí você divide da maneira que você quiser, pode botar para iluminação, para tomada, enfim, o portão elétrico, o que você quiser. Só que um tem que ser para o chuveiro e tem que ter pelo menos 4. Porque daí a Caixa entende que, por exemplo, uma casa aí de 70 metros quadrados, 3 disjuntores talvez seja suficiente ali para tocar a iluminação e os pontos de tomada, sem correr o risco ali de causar um incêndio no futuro. Então, fique atento a isso, no mínimo 4 disjuntores. Diagrama e quadro de cargas. Coloque isso em projetos, tem que ter uma exigência da NBR, você tem que indicar na planta qual que é o diagrama unifilar daquele projeto, qual que é o quadro de cargas daquele projeto, qual que é a potência máxima instalada naquele projeto. Você tem que indicar isso, é só colocar, ó, tipo esse aqui, ó, não tem segredo, entendeu? Coloca lá para a gente poder fazer análise, saber se está dentro da norma, saber, por exemplo, conferir se tem os 4 disjuntores ali mínimos que a Caixa exige. Entendeu? Se você apresenta só a planta baixa das instalações ali, eu não vou saber quantos disjuntores tem ali. Então, por isso, coloco o diagrama unifilar, o quadro de cargas, para a gente poder contar
quantos disjuntores tem ali. Se vai atender, por exemplo, a exigência mínima de 4 disjuntores. Beleza? Quadro de legendas, use o quadro de legendas. Cada projetista, apesar de a gente ter uma norma, né, que estabelece como que deve ser os desenhos ali, os desenhos técnicos, né, de cada tipo de equipamento, seja um ponto de iluminação, ou uma tomada, ou um interruptor, cada projetista tem um jeito, tem uma forma de fazer isso, de fazer essa identificação. Então, use um quadro de legenda, compatível com o que você colocou no projeto também. Não adianta eu fazer um projeto de um jeito, colocar o quadro de legenda do outro, e a gente não vai conseguir identificar, saber o que é cada um, né? Cada item daquele projeto. Então, use e coloque um quadro de legenda, principalmente para quem usa simbologia própria. Medidor individualizado. Diferentemente da questão da água e do gás, que eu falei para vocês, que dependendo da legislação municipal você pode ter um medidor para todo o empreendimento ou para mais de uma unidade, na questão da energia, não. É obrigatório que a energia tenha um medidor individualizado, tá? Então, não adianta você falar que vai colocar um medidor para 2 casas, não tem como fazer isso. Inclusive, olha que caso curioso, eu já vi ao contrário, olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma casa que tinha 2 medidores, 2 quadros de energia, de entrada de energia, no mesmo muro, na mesma casa. Mas aqui o que aconteceu? A rua da frente que passa nessa casa não tem posteamento, não tem energia. E essa rua lateral do loteamento tem energia. Aí para essa casa de esquina ficou fácil, né? Puxou a energia da rua lateral ali para o medidor. E aí o que o construtor fez? Ele construiu mais de uma casa, né? Várias casas uma ao lado da outra. Aí o que ele fez? O medidor da casa ao lado dessa que tá na foto, ele colocou nessa casa da esquina. Ele ligou a energia aqui e passou energia por baixo do subsolo, né, pelo terreno, até chegar na outra casa. Assim, a primeira vez que eu vi isso também, eu não tinha visto, eu tive que até entrar em contato com a Caixa, com a gerência de habitação aqui, para poder tirar dúvidas. Eu falei, e aí, Caixa, eu aceito ou não aceito isso? Porque você fala que não pode ter mais de uma unidade no mesmo medidor, mas se mais de um medidor na mesma unidade eu posso aceitar, entendeu? Então eu até entrei em contato com eles para ver isso aí, inclusive eles não me responderam até o dia da gravação desse vídeo, né? Vai ficar uma incógnita e talvez um vídeo futuro, mas olha aqui o que pode acontecer, então muita atenção a isso. Finalmente chegamos aqui agora na parte, eu acho que mais interessante para todo mundo, a questão dos projetos estruturais. E para os projetos estruturais, a gente sabe que temos aqui a NBR 6118 e a NBR 6122. A NBR 6122, para quem não sabe, é a NBR que trata das fundações, tá? 6118 é dos projetos estruturais. Além disso, ainda temos aqui um detalhe que a gente vai falar durante o decorrer dos assuntos, sobre a NBR 15575, que é a norma de desempenho. Tem uma questão que a gente precisa analisar bem aqui em relação aos pilares. Daqui a pouquinho você vai ver isso aí. Mas seguindo aqui, ó, a gente tem 10 principais aspectos que a gente vai falar sobre a questão dos prédios estruturais aqui agora. Vamos lá, vamos começar aqui pela locação das fundações. Por favor, loque as fundações, faça um projeto de locação das fundações, seja sapata, seja estaca, seja radier, enfim, o que for que você for usar de fundação, loque, faça um projeto de locação. Eu preciso saber a posição da sapata, a posição da estaca em relação ao muro, enfim. A gente precisa analisar isso na hora de fazer uma medição da obra. Não só para analisar o projeto, mas na hora de medir, de executar aquela obra. A gente precisa saber, tá? Então faça o projeto de locação das fundações, igual esse aqui que eu mostrei. Detalhamento das fundações. Detalhe para mim, com dimensão, com altura, com as armações que vão ser utilizadas, com a resistência do concreto, se vai ser um concreto de 20 MPa, de 25 MPa, de 30 MPa, enfim, detalhe isso em projeto. A gente precisa saber na hora de analisar, a gente precisa saber para poder fazer, inclusive, a fiscalização da execução depois. Então, detalhe isso para a gente poder acompanhar a obra, poder fazer a análise de uma maneira correta. Outra questão aqui, ainda relacionada às fundações, vamos falar aqui de um aspecto específico da NBR 6122. Ela fala o seguinte, a dimensão mínima do lado de uma sapata tem que ser de 60 centímetros. Independente do cálculo estrutural, dos esforços ali que você calcular para a sua sapata, o lado menor dela tem que ser 60 centímetros. Então não adianta colocar em projeto sapatinha lá de 40 por 40, de 50 por 50, tá? Ela tem que ser no mínimo 60 por 60, segundo a NBR 6122. Então, muito atento a isso.
e sempre use no mínimo essa dimensão. Tá? Questão da profundidade, ainda falando da NBR 6122, a profundidade mínima de uma sapata de divisa, a NBR fala que tem que ser de 1,5 metro de profundidade. Já para as outras sapatas, é conforme o dimensionamento do solo ali, né? A análise do solo, né? Por exemplo, se eu tiver uma fundação em rocha pura, ali, não vai ter como eu cavar 1,5 metro de profundidade, né? Então, a norma aceita que você assente a fundação ali no superficial, se for o caso. Mas, especificamente em relação às sapatas de divisa, ela pede que preferencialmente se use uma profundidade mínima ali de 1,5 metro. Questão aqui, detalhamento dos pilares. Vamos falar agora aqui e entrar nessa grande polêmica dos pilares. Coloque no projeto o detalhamento dos pilares, informe as dimensões, as alturas, que tipo de armação que você vai usar, né? Quais são os ferros, as bitolas, qual que é a resistência do concreto daquele pilar, né, que foi dimensionado. Detalhe tudo. Mas ainda falando de pilares, vamos falar aqui de um tópico exclusivo, que é a dimensão mínima dos pilares, que é inclusive uma grande polêmica aí para quem está por dentro, em relação à NBR 6118 e à NBR 15575. O que acontece? Nós, profissionais habilitados, nós temos uma responsabilidade civil de pelo menos 50 anos para qualquer obra, para qualquer projeto estrutural. Muita gente fala aí de garantia de 5 anos e pronto. Meu amigo, para questões estruturais, o mínimo que você deve dimensionar uma estrutura é para 50 anos, tá? Então, o que acontece? A NBR 6118, ela foi toda projetada, toda montada pensando nisso, de que o dimensionamento mínimo de uma estrutura deve durar pelo menos 50 anos. E é com base nisso que ela vem sempre sendo aprimorada e melhorada. E recentemente, a NBR 6118 atualizou uma questão em relação à largura, a espessura do pilar. Até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, a largura mínima de um pilar seria de 12 centímetros. Ele teria que ter pelo menos 12 centímetros de largura, com uma seção mínima de 360 centímetros quadrados. Ou seja, seria um pilar ali de 12 por 30, daria os 360 centímetros quadrados. Só que aí, recentemente, essa NBR foi atualizada, né, foi revisada, e essa largura mínima passou de 12 para 14 centímetros quadrados. Ou seja, para a gente conseguir uma seção mínima de 360 centímetros quadrados, a gente tem que fazer um pilar aí de 14 por 26, ali mais ou menos. Mas ainda tem um detalhe, para a gente usar esse pilar de 14, a gente tem que marjorar as cargas desse pilar, porque na verdade a espessura mínima seria 19 centímetros, conforme essa tabela aqui, ó, você pode ver nessa tabela. Só que se a gente majorar as cargas que estariam, né, projetadas para esse pilar, a gente consegue utilizar uma seção de 14 centímetros. Porém, depois dessa atualização aí da 6118, falando que a largura mínima seria de 14 centímetros, a gente teve aí a implantação da NBR 15535, que é a norma de desempenho. E a norma de desempenho é dividida em várias partes. Ela fala de cobertura, ela fala de revestimento, ela fala de acabamento, ela fala de instalações e ela fala de questões estruturais. E o que ela fala em relação às questões estruturais? Ela fala bem assim, que para casas térreas ou sobrados de até 6 metros de altura, a seção do pilar poderá ter uma largura menor do que 14 centímetros. Desde que fiquem comprovadas e atendidas as questões de desempenho estabelecidas por essa norma. Ou seja, se você conseguir comprovar através de estudo de que a sua obra, o seu projeto, poderá ter uma seção de pilar menor que 14 centímetros de largura, mas que ainda assim ela vai continuar atendendo às exigências mínimas de desempenho da NBR 15575, você pode usar um pilar de 9, de 12, de 10, enfim. Só que você tem que comprovar que você vai estar atendendo essas questões de desempenho. Qual que é o meu entendimento sobre isso? É assim, digamos que você faça um projeto de financiamento e apresente para a Caixa, tá? E você coloque lá que o seu pilar vai ter uma seção de 12 centímetros. Beleza, você colocou lá, mas cadê o estudo que comprove que aquele pilar de 12 centímetros vai garantir o desempenho daquela obra?
Se você não apresentar esse estudo para mim, eu não vou aceitar o seu projeto. Você tem que mandar, seja pelo memorial descritivo, ou seja um estudo separado, você tem que mandar para mim por escrito falando, ó, isso, esse empenho, esse desempenho, todas essas questões estão seguradas, baseado nesse estudo aqui estão os cálculos, aqui estão a minha memória de cálculo e está tudo garantido. Lógico, tudo assinado, bem bonitinho, aí beleza, né? Eu vou aceitar que o seu projeto tenha um pilar com largura menor do que 14 centímetros. Então, é simples assim. Quer fazer um projeto seguindo NBR 6118 e colocar 14 centímetros de largura? Beleza, não vou nem entrar no mérito de fazer cálculo ali, se analisar seu cálculo. Agora, quer usar um pilar com seção inferior? Me apresenta o seu estudo que garanta que essa obra, que esse projeto vai ter, né, atingir aí todas as exigências da norma de desempenho. Simples assim. Questão dos estribos, bitola dos estribos, indique para a gente no detalhamento, quando você for fazer lá o detalhamento das peças estruturais, seja um pilar, seja uma viga, seja o que for, tudo que houver estribos de peças estruturais, indique a bitola. Por quê? A NBR 6118 é bem específica, falando que a bitola mínima de um estribo deve ser de pelo menos 5 milímetros. Ou seja, a gente precisa analisar isso. Se você vai usar um estribo de 5 milímetros, nas suas peças estruturais. Lembrando, a bitola 4.2 mm não foi feita para usar como estribo, ela foi feita para fazer pequenos artefatos de cimento, por exemplo, a tampa da caixa de gordura, a tampa da fossa do sumidouro, vergas e contravergas, peças não estruturais, tá, que precisam de armação. E aí foi criado a bitola 4.2 mm, mas ela não pode ser utilizada nas peças estruturais, o mínimo é 5 mm. Temos aqui agora detalhamento das vigas. Detalhe pra gente as vigas, como que vai ser aquela viga, qual que é o ferro que vai no negativo, qual que é o ferro que vai no positivo, qual o estribo, qual o espaçamento, se ela vai ter armadura de pele ou não, enfim. Detalhar isso pra gente. Voltando, tanto para garantir que aquela obra tenha uma questão estrutural bem feita, bem definida, tanto para a gente fiscalizar a execução daquela obra ou analisar os quantitativos, enfim, a gente precisa que seja detalhado isso em projeto, beleza? Detalhamento das lajes, detalhe as lajes. Se o seu projeto tiver uma laje, detalhe aquela laje com altura, com dimensão, com a resistência de concreto que vai ser utilizada ali, né? Se vai ser o tipo de laje, se vai ser uma laje pré-moldada, se vai ser uma laje de vigota, se vai ser uma laje de vigota com um bloco cerâmico ou com um bloco de isopor, se vai ser uma laje protendida, se vai ser uma laje nervurada, indique, não adianta só colocar lá laje e pronto, ficar por isso mesmo. Você tem que indicar para a gente qual tipo de laje e as especificações de como ela será construída. Detalhamento das escadas, detalhe as escadas, a gente precisa saber qual que é a armação, qual que é o tipo de projeto que vai ser executado, se vai ser uma viga central, se vai ser uma viga lateral, se vai ser uma viga biapoiada, enfim, a gente precisa saber como vai ser executada aquela escada. Tá? Então faça o detalhamento das escadas, beleza? Coloque ali a armação que vai ser utilizada, as bitolas, dimensão, resistência do concreto, coloque tudo. Vamos falar agora de uma coisa que a Caixa não cobra. Ela não é uma exigência, não é obrigatório, que é o memorial descritivo. E o memorial descritivo nada mais é do que um complemento dos projetos. Vamos dizer que sim, que seriam os projetos da forma escrita ali, escrito a texto, né? Detalhadamente como vai ser executado. E a NBR 15535 estabelece que deve ser utilizado o memorial descritivo, que as obras têm que ter memorial descritivo, inclusive define algumas condições mínimas que deve ter nesse memorial descritivo. Inclusive, lá no meu site tem esse modelo aqui, né? Esse modelo de memorial descritivo que cumpre aí as exigências mínimas da NBR 15535. Se você não baixou ainda, recomendo que baixe lá. E aqui a gente vai falar agora os 7 principais aspectos do memorial descritivo que eu entendo que tem que ter no memorial descritivo. Tá? E vamos começar aqui pelo básico, a identificação da obra. A gente precisa saber qual tipo de obra vai ser executada, a gente precisa saber quem que é o proprietário, qual que é o endereço daquela obra, onde é o lote, qual é a quadra, qual é o setor que está aquele lote, as dimensões do lote, precisa estar ali no memorial descritivo, taxa de ocupação, área construída existente, área que será regularizada, área que será construída, área que será demolida, enfim, tudo isso tem que estar ali escrito no memorial descritivo, beleza? Lembrando, não é exigido, não é obrigatório apresentar seu memorial descritivo para a Caixa, mas eu entendo como profissional que seja uma peça fundamental e importantíssima para um projeto. Então, recomendo sempre apresente o memorial descritivo. E isso vai facilitar muito a vida de
quem vai fazer a análise do seu projeto. Talvez possa deixar até esse fiscal um pouco feliz com você e, inclusive, né, pode até, vamos dizer assim, facilitar a aprovação do seu projeto, né? Que vai facilitar o meu serviço de análise também, né? Então, uma mão lava a outra, a gente tem que se ajudar. Então, um processo bem estruturado, bem montado, dá gosto de ver, dá gosto de analisar. E quando tem um memorial descritivo, tudo fica mais fácil. Outra coisa que tem que ter no memorial descritivo é a identificação da responsabilidade técnica da obra. Quem que é o responsável técnico pelo projeto, estrutural, elétrico, sanitário, pela execução da obra, enfim, os responsáveis técnicos daquela obra. Tem que identificar ali quais são as premissas de orçamento e cronograma, como que você vai definir os materiais aplicados, planejamento da obra, da melhor maneira possível, né? Não colocar ali, por exemplo, que você vai executar a pintura antes do reboco, né? Você tem que definir as premissas de planejamento da obra no memorial descritivo. Mas lembre-se, aqui no memorial descritivo é só as premissas que você vai colocar, tá? O preenchimento, a elaboração do orçamento, do planejamento, você vai fazer em outro documento. Para a Caixa, chama PFUI, que é a proposta de financiamento de unidade isolada. É uma planilha que tem lá todo o orçamento da obra e o cronograma da obra que deverá ser feito como proposta para o financiamento. No outro vídeo eu vou ensinar você como preencher essa planilha. Outra questão aqui que a gente tem que ver no memorial descritivo é a descrição dos serviços da obra. Descreve lá, por exemplo, primeiro serviço, serviços preliminares, né? Aqui a gente vai fazer a elaboração dos projetos, vai fazer a limpeza do terreno, vai fazer pagamento de taxas, de alvará, não sei o que. Infraestrutura, aqui a gente vai começar a obra, vai fazer a locação das sapatas, escavar, concretar a sapata, depois concretar os pescocinhos, fazer a viga baldrame, enfim, você vai descrever passo a passo os serviços da obra. Outra questão aqui, que eu olho muito no memorial descritivo, as impermeabilizações. Porque assim, você fazer um projeto de impermeabilização é desnecessário, não precisa fazer um projeto de impermeabilização. Você coloca isso no memorial descritivo. Você fala lá que vai ter impermeabilização das vigas baldrames nas 3 faces, superior e nas laterais. Você coloca que vai ter impermeabilização da alvenaria até a terceira fiada. Você coloca que nos boxes do banheiro vai ser feita impermeabilização com 3 demãos de material impermeabilizante. Enfim, se coloca, descreve tudo isso aqui no seu memorial descritivo. Tratamento contra cupim é outra coisa que não tem como a gente indicar em projeto, então eu gosto de indicar aqui no memorial descritivo. Se a sua estrutura da cobertura for de madeira, você tem que prever um tratamento contra cupim, isso inclusive é uma exigência da Caixa. Você tem que prever que aquela cobertura vai ter um tratamento contra cupim. E não só a cobertura, mas todas as madeiras da obra, por exemplo, os portais, os alisares de portas, enfim. As portas geralmente vêm já impermeabilizadas, já vêm tratadas de fábrica. Mas os portais, os alisares, não. Você tem que fazer esse tratamento, fazer essa impermeabilização para evitar o ataque de cupins. Vergas e contravergas. Alguns projetistas gostam de colocar as vergas e contravergas em projeto, indicar lá a verguinha, contraverga, colocar bitolo, ferro. Eu acho isso desnecessário, eu acho que não precisa. Mas no memorial descritivo tem que estar indicado que nos vãos de janelas e portas vai ter vergas na parte superior e na parte inferior das janelas com mais de 1 metro de comprimento. Terão as contravergas, sendo que vai ser executada com treliça, com armação executada em loco, enfim, pré-moldado. Você coloca lá como vai ser feita essas vergas e contravergas no memorial descritivo. E isso facilita muito a vida de quem está analisando o seu projeto. E lembrando, mais uma vez, lá no meu site tem esse modelo aqui de memorial descritivo, todo estruturado com base na NBR 15575, tá? Já pronto, prontinho, é só você, lógico, adaptar aí a sua obra, o seu projeto. Mas está lá um modelo sensacional, é só você baixar e usar. É bem completo, é bem detalhado e vai facilitar muito a sua vida na hora de preparar aí os seus memoriais descritivos. O que a gente tinha para falar sobre todos os aspectos aí de projeto que a gente prepara para fazer um financiamento imobiliário, a gente falou aqui nesse vídeo. Tem muito mais coisas, se a gente for entrar em detalhes aí de todas essas normas que a gente falou, a gente vai ter muito mais aspectos aí para analisar. Só que assim, esses são os principais, esses são os mais observados, os mais analisados e os que mais impactam na hora de fazer um projeto, de elaborar um projeto. Mas agora sim, com todos esses aspectos que você viu nesse vídeo, você está preparado para fazer qualquer projeto de financiamento para a Caixa, respeitando o normativo da Caixa, respeitando os principais pontos das NBRs, respeitando as legislações federais, o Código Civil, as legislações municipais, questão de afastamentos, recursos, está tudo
muito bem detalhado e muito bem observado com esse vídeo. Então agora que você já sabe como fazer esses projetos, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, onde eu explico para você como fazer o preenchimento da maneira correta da PFUI Proponente Caixa. É a proposta de financiamento de unidades ao lado da Caixa. É a planilha que a gente usa para apresentar uma proposta de financiamento habitacional. E aqui embaixo tem outro vídeo, onde eu explico para você como a Caixa vai definir o padrão construtivo da sua obra, o padrão de acabamento, se vai ser uma obra de alto padrão, de baixo padrão, de padrão normal. Enfim, eu explico para você como a Caixa vai definir isso. E isso é importantíssimo para você saber projetar uma obra de maneira que ela consiga, por exemplo, atender aquela linha de crédito desejada ou atender aquele valor de projeto, né, estabelecido com o cliente. Beleza? Então dá uma olhadinha nesses dois vídeos. Mas lógico, antes de clicar para assistir os vídeos, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, já deixa o seu like nesse vídeo. Claro, comenta aqui, marca aí os amigos que você acha que deveria assistir esse vídeo para melhorar aí a questão de elaboração de projetos de financiamento. E lógico, né, não deixa de me seguir lá no Instagram, a gente posta conteúdo diário lá sobre o nosso dia a dia aqui no escritório. Tenho certeza que vai aprender muita coisa lá comigo também. Agora sim, pode clicar aqui em algum desses vídeos aí e vou ali que eu tenho que resolver uma coisa urgente. Valeu!